Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco durante essa programação. Dividimos a devocional da escola em 4 partes. Na primeira parte, trataremos sobre o louvor a Deus. Vamos fazer a leitura dos Salmos 95, versos de 1 a 6. Acompanhe com atenção o que nos diz os Salmos 95, de 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Louvamos a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e as sustenta pela força do seu poder. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos criou, nos salvou por sua graça em Cristo Jesus. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com uma oração através da nossa irmã Romilda. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, eu te louvo, Deus. Te louvo pela infinita graça, Deus, das nossas vidas. Te louvo pela tua soberania, Deus. Te louvo, Deus, porque apesar de todas as dificuldades que nós temos passado, o Senhor tem estado conosco, meu Pai. Obrigado, Deus, pela tua proteção. Obrigado, Deus, pelo teu sustento. Obrigado, Deus, pelo teu refrigério, Deus, nas nossas vidas. Nesse instante, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por este dia, por essa escola dominical. Te agradecer, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que têm se colocado, Deus, na tua presença, que têm feito esse trabalho, pela vida da superintendente Simone, ó Deus, pela vida, ó Deus, das pessoas que estão por trás, Deus, de toda essa escola, pelos professores, Deus, pela dificuldade que cada um tem encontrado, mas que tem feito, ó Deus, a tua obra e o teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pelas vidas que também que tem alcançado essa escola. Obrigado por esse canal. Obrigado por todas as bênçãos, meu Deus. Nós só temos a te agradecer, porque sabemos que tudo vem de ti. É o Senhor que provém todas as nossas necessidades. Obrigado por tudo, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Algumas vezes a vida nos leva a algumas circunstâncias exatamente como esta, um beco sem saída. Um beco sem saída é uma expressão que retrata uma realidade dramática que você vive quando você está entrincheirado por uma situação adversa e você não tem alternativa de escape. Um beco sem saída é quando você está emparedado, encurralado e você não vê uma luz no fim do túnel, uma porta de escape. Às vezes nós nos sentimos assim. São problemas emocionais, problemas financeiros, problemas familiares, problemas morais que nos atacam, que conspiram contra nós e nos sentimos encurralados, emparedados e não temos alternativa. Nessas horas é muito importante você entender uma coisa: você não está no controle, mas Deus está no controle. Você não tem a saída, mas Deus abre uma porta. Você não tem a solução nas suas mãos, mas Deus é poderoso para dar para você uma solução. A Bíblia diz que o imperador Domiciano isolou o apóstolo João na ilha de Patmos, fechando para ele todas as portas da terra. Mas quando todas as portas da terra estavam fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer.
Quando você se sentir assim, encurralado, volte os olhos para Deus. Ele é poderoso para dar livramento. Ele é poderoso para trazer para você solução aos seus graves problemas. Você não tem forças, mas Deus é onipotente. Você não sabe o que fazer, mas Deus aponta para você o caminho. Você não tem a resposta, mas Deus é a resposta. Não se desespere, espere em Deus. Não naufrague diante das vicissitudes da vida. Olhe para Deus. Ele segurará você firme e conduzirá você em triunfo. Nesse mesmo espírito de louvor, vamos cantar com nosso irmão Robson a música Dependo de Ti, de Paulo César Baruch. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu quiseres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, Pai, é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu quiseres. Abra o meu coração. Louvamos a Deus pela disposição do nosso irmão Robson. Que Deus os abençoe.
Em segundo lugar, trataremos sobre a confissão de pecados. Vamos fazer a leitura dos Salmos 32, versos de 1 a 5. Salmos 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mesmo tendo sido alcançados pela misericórdia de Deus, nós ainda pecamos e desagradamos ao Senhor com pensamentos, palavras e ações. Por isso, vamos fazer uma oração de confissão com o diácono Ionilson, da congregação da Cidade Alta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, te damos graças, ó Deus, por mais um dia. Obrigado, ó Pai, pela manhã que o Senhor nos concedeste. Obrigado, ó Deus, perdoa, ó Pai, nossos pecados, nossas transgressões, ó Deus. Aqui, ó Pai, aqui nossos pecados, ó Deus, através, ó Pai, do pensamento, no falar. Que o Senhor Deus possa dar misericórdias. Obrigado, Deus, pela sua santidade, Deus, a cada dia. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O perdão não é fácil, mas ele é necessário. Se você guardar mágoa no seu coração, você se torna prisioneiro, você se torna preso numa masmorra emocional e a sua vida se torna amarga. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Sem perdão você não pode buscar a presença de Deus, você não pode trazer sua oferta ao altar de Deus, você não pode orar a Deus. O perdão é necessário. Ele é vital para a sua saúde emocional. Talvez a dor mais profunda que eu já senti na minha vida foi quando eu recebi a notícia do assassinato do meu irmão, com 27 anos de idade, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi a notícia eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Mas quando Deus restaurou minhas forças, as primeiras palavras que eu proferi foram essas: eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia num inferno existencial. Mas eu quero dizer para você que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Se você está guardando mágoa no seu coração, tome a decisão de perdoar. Fique livre. Tire essa dor do seu peito. Arranque essas raízes venenosas da sua alma, para que você possa ser feliz, para que você possa ser livre, para que você possa adorar a Deus, para que você possa experimentar o amor de Deus fluindo na sua vida e através da sua vida. Não guarde mágoa, exerça perdão.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a música Cenas, de Álvaro Tito, com nosso irmão Samuel. Alô, irmãos, uma preciosa canção, Cenas, de Álvaro Tito. Vamos meditar nessa canção? Se quiser falar com a voz do sentimento, se quiser se abrir, desabafa coração. Confidência esquecida sofre a alma. Rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, palco, representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiências mal vividas, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida, palco, representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiências mal vividas, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o amigo, Ele é o fiel amigo. Amém. Glória a Deus. Devemos confessar os nossos pecados e buscar não mais cometê-los, como prova do nosso amor ao Deus da nossa salvação. Depois de louvar a Deus e confessar os nossos pecados, agora vamos pensar um pouco sobre consagração. Leiamos Provérbios 16, versos de 1 a 3. Assim nos diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, de 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O texto nos ensina que devemos entregar todos os nossos planos e projetos a Deus. E assim, vamos fazer essa hora através de uma oração com nosso irmão presbítero Adilan, com o propósito de entregar os nossos sonhos e desejos nas mãos do Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia na Tua presença. Louvamos ao Senhor pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, para nós que somos Teu povo. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu sustento, porque o Senhor não tem deixado que nada falte, ó Deus, a nós que somos Teus filhos. Muito obrigado, ó Deus, por essa proteção, por esse cuidado especial que o Senhor tem tido conosco. Nesse dia especial, ó Deus, que separamos para louvar e adorar o Teu santo nome, nós queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos todos os nossos sonhos, os nossos planos, projetos, que tudo, ó Pai, que venha a ser realizado nas nossas vidas seja para a honra, glória e louvor do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a colocar os nossos planos e projetos, ó Pai, sempre debaixo da proteção e dos cuidados e da orientação santa e soberana do Senhor. Meu Deus, nos ensina, ó Pai, a estar contentes, ó Deus, em toda e qualquer situação. Nos ensina, ó Deus, a trilhar sempre os Teus caminhos, tendo, ó Pai, como prioridade absoluta anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ó Deus, e ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Meu Pai, tira dos nossos corações qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de contenda, frustração, que haja sempre no nosso coração a alegria, pela certeza da nossa salvação, ó Deus, e também, ó Pai, pela certeza de que o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, cada um de nós que temos, ó Deus, planejado, que temos, ó Deus, os nossos sonhos, entregamos nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor, ó Pai, que sejam realizados conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Se algum dos nossos projetos e planos, ó Deus, não for da vontade do Senhor e não for para a glorificação do Teu santo nome, que o Senhor não permita que venhamos a realizar. Mas se assim for da Tua vontade, ó Deus, que em tudo, em todos os momentos nós possamos, ó Deus, exaltar o Teu santo nome, ó Pai, através das nossas vidas. Seja no trabalho, na escola, na família, em todas as áreas, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar contemplando cada um dos Teus filhos, ó Deus, a Tua igreja, fazendo com que, ó Deus, tudo possa ser realizado conforme a Tua santa vontade. Muito obrigado por tudo, ó Deus, obrigado pelo cuidado do Senhor. Agradecemos porque temos certeza, ó Deus, que o Senhor não tem permitido, ó Pai, que nada de mal venha acontecer a nenhum de nós, e mesmo nas adversidades, o Senhor tem cuidado de nós e tem estado presente, ó Deus, em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Nos faz compreender que o Senhor é maior do que tudo em nossas vidas. Nos faz, ó Deus, ter um coração sempre grato ao Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a música Mão no Arado, que nos desafia a seguirmos firmes nos caminhos do Senhor, sem olhar para trás. Alô, irmãos! Grupo Logos, Mão no Arado, uma linda canção que marcou. Vamos cantar. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em sua terra, faz o teu trabalho, a tua guerra.
vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Aleluia. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos nos concentrar na palavra de Deus e buscar a edificação das nossas vidas através do estudo da palavra. O seminarista Pedro Igor fará o estudo bíblico nesta manhã. Fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Queridos irmãos, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para mim um privilégio estar aqui com os irmãos em mais um domingo para aprendermos mais acerca da palavra do nosso Deus. O ensinamento de hoje se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso de número 7. Êxodo, capítulo 20, verso de número 7. Mas especificamente o terceiro mandamento. Nós iremos aprender o que este mandamento significa, qual é a verdadeira interpretação dele. Será que é como muitos dizem ou até mesmo ensinam nas igrejas? E é isso que nós iremos aprender nesta manhã. O que diz em Êxodo, capítulo 20, verso de número 7? Diz o seguinte: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar pedindo a Deus que fale ao nosso coração neste momento. Senhor, obrigado por mais este domingo, dia do Senhor, que Tu nos permitistes estarmos aqui para aprendermos mais de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine por meio da interpretação fiel da Tua palavra. E que possa servir como instrumento, Deus, para que nós possamos caminhar conforme a Tua vontade durante a nossa peregrinação neste mundo. Fala ao nosso coração, assim nós oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente quando nós ouvimos o terceiro mandamento, logo surge em nossa mente a ideia de que tomar o nome de Deus em vão é simplesmente dizer: ah, meu Deus do céu, meu Deus, por que isso? E dessa forma nós caminhamos e continuamos acreditando, porque muitas vezes é a interpretação que nos foi passada. Mas será que é isso que é tomar o nome de Deus em vão? Será que esse é o verdadeiro significado? E de imediato, meus irmãos, eu lhes digo que não é isso que o texto quer dizer. É interessante nós sabermos e termos sempre em mente que a Bíblia não deve ser interpretada à luz das nossas concepções ou do que nós achamos, ou simplesmente do que ouvimos de terceiros. Mas
a Bíblia ela deve ser interpretada, qualquer texto, à luz da própria Escritura. Apesar de muitos textos não estarem tão claros assim para a interpretação, como esse texto de Êxodo, capítulo 20, verso de número 7. Mas isso é necessário. Um estudioso do Antigo Testamento, chamado Daniel Block, diz que qualquer porção da Escritura divorciada de sua cultura original e da intenção do seu autor é como uma criança sem teto vagando pelas ruas, vulnerável a abusos violentos. E é justamente isso. Pessoas simplesmente tomam as suas interpretações e querem fazer da palavra de Deus a sua maneira. Mas não é assim. Nós devemos estudar o contexto da Bíblia e aprender o que esse contexto, essa visão geral que pode nos mostrar o verdadeiro significado aqui, é que deve ser entendido, né, à luz do texto que nós estamos estudando. E é justamente isso que nós iremos fazer nesta manhã. Então, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Qual é o significado dessas palavras? Bom, essa interpretação, que a meu ver é a interpretação mais fiel ao texto, não é propriamente minha, mas estou subindo aí nos ombros dos gigantes, né, dos conhecedores do Antigo Testamento, para poder trazer essa verdade aos irmãos, uma vez que era uma dúvida muito grande para mim também, e eu corri atrás para aprender um pouco mais sobre isso e eu quero compartilhar com os irmãos. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer sobre tomar o nome de Deus em vão é que não apenas hoje, mas antes na história, também este mandamento foi mal interpretado. Alguns interpretaram, antes de Cristo até, como fazer falsos juramentos, né? Ou interpretações ali do segundo templo, que foi o templo de Neemias após o segundo templo, sobre não poder pronunciar o nome de Deus. Eu já mostrei para os irmãos aqui que o nome de Deus no Antigo Testamento, né, não era tão claro. Nós pronunciamos como Iavé, porque cremos que é o nome que mais se aproxima, mas não existe uma visão geral, uma interpretação clara sobre isso. Mas é o nome de Deus no Antigo Testamento que ele decidiu revelar. E muitos achavam que era apenas pronunciar o nome de Deus. Tanto que hoje os judeus não pronunciam o nome do Senhor, como Iavé, mas como Adonai. Tá? Então, não é isso também, eram apenas interpretações. Então, o que significa tomar o nome de Deus? Para nós entendermos, irmãos, o que é tomar o nome de Deus, nós precisamos enxergar através de outros textos que têm essa mesma palavra implícita. Como, por exemplo, Êxodo, capítulo 28, verso de número 12. Abra aí a sua Bíblia, sempre naquele nosso acordo que você vai grifar a sua Bíblia, que você vai fazer anotações, para que quando você retornar ao texto, você lembrar do que o texto está dizendo. Êxodo 28, 12. O contexto aqui é as instruções sobre as vestes sacerdotais. E mais especificamente nesse texto está falando sobre as pedras de ônix. Vamos ver aqui o que esse texto diz. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Veja aqui essa palavra levará. Essa é a mesma palavra que é utilizada no terceiro mandamento. Lá está traduzido como tomará, mas uma tradução mais próxima na língua hebraica é levará, é carregar. E o texto está mostrando aqui como uma orientação que Arão levaria
essas pedras como memória dos filhos de Israel. É como se simbolizasse que ele estava como sacerdote carregando sobre os seus ombros os filhos de Israel para memória diante do Senhor. E é a mesma palavra usada no terceiro mandamento. Ao invés de tomar, uma melhor tradução é levar, é carregar. Ok? Então você pode traduzir o terceiro mandamento como não carregarás ou levarás o nome do teu Deus em vão. Vamos ver outro texto que fala sobre isso também, que traz uma ideia sobre essa palavra, que está aí em Êxodo 28, verso de número 29. Diz o seguinte: assim Arão levará, veja aqui a mesma palavra do terceiro mandamento, ou carregará, os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Então veja aqui a mesma palavra sendo utilizada novamente. Né? Arão deveria carregar os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Então nós temos a ideia aqui de carregar, de levar. Essa é a ideia da palavra que se encontra também no verso de número 7 do capítulo 20, no terceiro mandamento. Vamos ver aqui outro texto. Vamos ainda em Êxodo 28, do verso 36 ao verso 38. O que diz aqui? Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve ou carregue a iniquidade concernente às causas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Veja que coisa interessantíssima. No turbante da cabeça de Arão deveria ter uma lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor, ou santo é o Senhor. E isso era colocado com a finalidade de mostrar que Arão carregava o nome do Senhor. E isso seria importante para a orientação do que ele deveria fazer depois. Ele deveria levar ou carregar. Essa palavra é a mesma também do terceiro mandamento. A iniquidade concernente às coisas santas. O que isso significa? Arão iria santificar aqueles que estavam impuros. Nós sabemos dos diversos rituais que existiam. E existiam algumas coisas ali que eram consideradas como impureza, como, por exemplo, alguém tocar num cadáver morto. Então, quando essa pessoa que tocava num cadáver morto ia para Arão para ser purificado, a ter o contato com essa pessoa, e essa pessoa ter o contato com Arão, Arão tomava consigo as impurezas do povo e o povo ficava purificado. Então Arão, como sacerdote, ele levava as impurezas do povo, ele carregava, e a palavra aí é a mesma utilizada lá em Êxodo 20.7, a ideia de carregar, ok? E, por fim, nós vamos ver aqui outro texto que irá nos ajudar a entender melhor a ideia dessa palavra, tomar, ou carregar, ou levar, principalmente o nome de Deus, que é ali o mandamento, que está lá em Números, capítulo 6,
livro de Números, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Números, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós temos aqui a instituição da bênção araônica, que não foi Arão que inventou ou trouxe, mas o próprio Deus que mandou fazer dessa forma com a finalidade de pôr. Veja aí o verso número 27, o nome do Senhor sobre os filhos de Israel. Então veja, era uma coisa que se unia aos propósitos de Deus. Quando a bênção era colocada, o nome do Senhor era posto sobre os filhos de Israel para justamente eles carregarem o nome de Deus, para eles levarem o nome de Deus. E quando nós entendemos então que é tomar o nome de Deus, à luz do estudo que nós estamos vendo aqui, que tomar significa levar, significa carregar. E sabendo que o nome de Deus é posto por bênção dos sacerdotes, por bênção do homem que está ali representando a Deus, nós temos a plena convicção, então, irmãos, que tomar o nome de Deus ou carregar o nome de Deus não é uma escolha nossa. Não é algo que nós podemos, então, decidir se faremos ou se não queremos fazer. Não é como muitos dizem: não tome o nome de Deus em vão, não fale o nome de Deus. Não, mas carregar o nome de Deus é inevitável para o seu povo. Por exemplo, todas as vezes que o pastor Rafael impetra a bênção sobre o seu povo, que o pastor Marinho impetra a bênção sobre o seu povo, naturalmente, como sacerdotes, como pastores, eles já estão colocando o nome de Deus como em seu povo, né? Nós não devemos entender como uma coisa mística, é só se eles impetrarem a bênção. Não, não é isso. Mas através deles que são representantes do Senhor para o povo, né? Sempre que a bênção é impetrada, o nome do Senhor é colocado sobre o povo de Deus. Primeiro, através de Cristo, nós precisamos lembrar isso claramente. Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote perfeito. Por causa dele, o nome do Senhor foi colocado sobre nós. E hoje os pastores também, quando impetram a bênção, o nome do Senhor é colocado sempre diante do seu povo. E, à luz de tudo isso, nós deduzimos claramente que não é uma opção, não é uma fala, não são jargões, mas todo o crente, todo o servo de Deus, povo de Deus, carrega o nome do Senhor. Então não está à mercê da nossa vontade. Nós já carregamos o nome do Senhor. Não é tomar, como a palavra sugere. Eu vou tomar o nome de Deus se eu quiser ou não. Mas é levar, é carregar o nome do Senhor. É algo inevitável. Mas eis aí a grande questão, e volte lá para Êxodo 20, verso 7, sobre carregar o nome do Senhor. Já que é uma coisa inevitável, existe a maneira, então, de carregá-lo, que é instituída pelo próprio Deus. E o Senhor diz que não devemos tomar ou carregar ou levar o nome dele em vão. O que significa aí em vão? É algo que não é feito com uma finalidade. Essa mesma palavra utilizada aí para vão traz uma ideia de vaidade ou de desvalor, uma qualidade de ser fútil ou sem valor. Então, levar o nome de Deus sendo inevitável, nós não podemos levá-lo ou carregá-lo de maneira fútil,
de maneira vaidosa, resumindo em desobediência, em desacordo com a vontade do próprio Deus, sem uma finalidade. Existe um texto que nos ajuda a ver melhor isso, segundo o reverendo Daniel Santos, e quem eu me baseei também para fazer esse estudo para os irmãos, que está lá em Deuteronômio 4, de 6 a 7, que diz o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Veja, o texto de Deuteronômio 6, com a importância de guardar e obedecer os mandamentos, é explicado também em Deuteronômio capítulo 4, de 6 a 7, onde mostra que o povo de Israel deveria guardar, obedecer os estatutos do Senhor com a finalidade de ser bênção, luz, diferença perante os olhos de outros povos, para que estes povos certamente pudessem olhar para Israel e dizer: nossa, que gente sábia. Não existe deuses como o Deus do povo de Israel que os orienta. Então isso aqui seria não carregar o nome de Deus em vão, não dizer que é povo de Deus sem realmente andar segundo a vontade de Deus, guardar os estatutos de Deus, viver para a glória de Deus e ser exemplo, né, para que outros povos possam vir. Então, meus queridos, de maneira mais resumida ainda, nós podemos dizer que não tomar ou não carregar ou não levar o nome de Deus em vão é não levá-lo ou carregá-lo em desobediência. Já que é algo que nós não podemos escolher ou não, e graças a Deus por isso, nós devemos levá-lo com obediência, fazendo a vontade dele. A grande questão é que muitas vezes, e principalmente hoje no nosso país, que é um exemplo mais claro, muitos que se dizem cristãos e povo de Deus estão caminhando de maneira incoerente, carregando o nome de Deus em vão. As pessoas vão para a igreja, as pessoas dizem ser servas do Senhor, mas naturalmente, durante a semana, o que não é correto, mas quando eu digo naturalmente, porque é algo corriqueiro, desonram o nome de Deus, são péssimos exemplos nas empresas, vivem com palavras torpes na boca, não respeita o próximo, não se difere do ímpio, no dia a dia, por exemplo, não trata bem o cônjuge, não trata bem os filhos, não anda como alguém que obedece ao Senhor. Muitas vezes em alguns negócios são desonestos. Eu tenho uma briga, meus irmãos, muito grande com isso aqui, e eu tenho certeza que não há problemas em dizer isso, até porque se algum irmão da igreja que eu estou auxiliando hoje ouvir isso, não vai ouvir nada diferente do que eu já digo na igreja aqui em São Paulo. Para muitos, dentro da cultura, né, de adoração, vamos dizer assim, na mente de muitos, existe essa ideia de que se ir à igreja já é suficiente. Muitos pais na igreja, por exemplo, eles dizem que se o filho for à igreja já está bom. Mas eu tive muito problema, né, com alguns, no sentido de preocupação, em ver que iam para a igreja, mas eram incoerentes na vida, né, fora. Parecia que nem Jesus conhecia. E eu os confrontei, disse: olha, que espécie de cristão você é? Né? Porque isso é totalmente incoerente. Como é que você sai aqui da igreja e durante a semana fica num bar enchendo a cara, fazendo coisa errada, né? Como é que você sai daqui e pensa somente mais no seu trabalho, em ganhar dinheiro, do que simplesmente servir a Deus, amar a Deus, ser exemplo? Como é que você diz ser um cristão e sonega impostos? Então, tudo isso, meus irmãos, ilustra claramente o que esse texto diz.
Se você diz carregar o nome de Deus, mas o faz em vão, então você está em desacordo com a palavra do próprio Deus. Se a sua vida não mostra que realmente existe um Deus, se você não é sal, se você não é luz, se você não é um filho obediente, então você está carregando o nome de Deus em vão. E aí entra a maldição de fazer isso, que aí está no texto de Êxodo 20, verso 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que isso quer dizer? Nós podemos ver, por exemplo, lá em Êxodo 34, do verso 6 ao verso de número 7, que depois que Moisés viu as costas de Deus e algumas palavras foram ali proferidas, existia a ideia de que Deus não deixa passar o culpado. Vamos ler esse texto? Vamos lá, Êxodo capítulo 34, verso 6 ao verso de número 7. Diz o seguinte: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, nós temos aqui uma ideia, meus irmãos, do que significa essa punição do Senhor. O Senhor não terá por inocente, não deixará passar o culpado, né? Ele simplesmente amaldiçoará, e também deixará claro, até mesmo em algumas gerações, esta maldição daqueles que tomaram o nome dele em vão. Para nós encerrarmos, eu só quero dizer algo a vocês que, a partir de tudo que nós vimos aqui, se torna claro. Não carreguem, irmãos, o nome do Senhor em vão. Tira essa ideia da sua cabeça aí, se você a tem, de que tomar o nome de Deus em vão é proferir o nome de Deus. Não existe isso, certo? Você carrega, queira você ou não, cristão, o nome de Deus. Não é uma escolha sua. Mas não carregue em vão. Não seja como a maioria dos cristãos aí. Os cristãos são 30% da população do Brasil. Mas eu me arrisco a dizer que nem 10% anda de maneira coerente com a palavra de Deus. Mas que sejamos diferentes. Sejamos pessoas totalmente ao contrário. Em vez de querer bênção sempre, dinheiro, coisas materiais, coisas que satisfaçam a nossa vida neste mundo, ao invés de andar à nossa maneira, falando o que nós queremos, fazendo o que nós queremos, agindo com o nosso próximo da maneira que nós queremos, em desobediência a Deus, que possamos cumprir o que Deus requer de nós. O Decálogo, os 10 mandamentos, são a palavra de Deus e não revelam apenas ordens, mas o caráter de Deus. Nós não podemos cumpri-la perfeitamente, mas Cristo a cumpriu por nós, assim como toda a vontade do Pai. Mas nós não estamos desobrigados em cumprir todas essas coisas. Se você não estiver conseguindo, lute e busque fazer isso, porque é a vontade de nosso Deus. Ele não quer que carreguemos o nome dele em vão. Pelo contrário, no dia do julgamento será mais claro a punição e a ira de Deus sobre aqueles que carregam o nome dele em vão. Então carregue o nome do Senhor. Aquilo que já está sobre os seus ombros, aquilo que já está sobre as suas costas, aquilo que já está sobre a sua vida, de maneira digna, digna da vontade de Deus, digna do Evangelho, para que outras pessoas observem a sua vida e venham então ver e conhecer este Deus, este único e verdadeiro Deus. Então que Deus nos abençoe e guarde esses ensinamentos em nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado por mais este dia, por mais esse estudo.
o Senhor nos mostrar o que significa carregar o nome do Senhor, levar, tomar o nome do Senhor. Pai, que não o carreguemos em vão, mas que possamos, Deus, carregá-lo com honra, de acordo com a tua santa vontade, do teu querer, meu Deus, em obediência. Do contrário, sofreremos os flagelos, Senhor, da tua mão de punição. Senhor, nos ajuda a vivermos a sua maneira, para que outras pessoas possam reconhecer que não existe povo mais feliz, mais sábio e melhor de se seguir do que o povo de Deus, como principalmente o único e verdadeiro Deus que é o Senhor. Dai-nos um resto de domingo em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão a Deus por sua palavra. Que Deus continue a abençoar o seminarista Pedro e a sua esposa Isabelle. Vamos conhecer agora o aniversariante da semana. Hoje, dia 6, a nossa irmã Paulinha. Ainda no dia 6, o nosso irmão Anildo Pereira, da congregação de São João do Paraíso. Dia 7, a nossa irmã Kelly Daiane, a nossa irmã Sandra Chagas e o presbítero Rosalvo. Dia 8, a nossa irmã Terezinha dos Anjos, da congregação de São João do Paraíso, e a nossa irmã Tassiana Brito. Dia 11, o nosso irmãozinho Luiz Eduardo. Deus abençoe os aniversariantes com paz e com muita saúde. Aos visitantes, queremos agradecer a presença na nossa programação e rogamos a Deus que os abençoe e os proteja de todo o mal. A palavra do Senhor, em Isaías 40, verso 31, nos diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o seu coração esteja disposto a esperar pelo Senhor. Vamos ao resultado da enquete da semana. Perguntamos no nosso canal do YouTube: qual dos nomes abaixo não está inserido nos exemplos de fé citados em Hebreus capítulo 11? Demos 4 alternativas: Isaac, Abel, Saul, Sansão. A resposta certa é Saul. Observando o texto de Hebreus 11, vemos o relato de Isaac, Abel e Sansão, entre outros. Após a EBD, estaremos postando a enquete da próxima semana. Participem! Lembramos aos irmãos a programação do nosso canal do YouTube. Todas as terças-feiras, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, também às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical para adulto. Às 10h30, escola para as crianças. E às 19 horas, programação dirigida pelo pastor Rafael. Participem conosco. Logo após a EBD, teremos o Clamor Jovem da UMP através do Google Meet. A SAF terá reunião plenária hoje às 15 horas, também através da plataforma Google Meet. A UPH vai ter a programação Mais um Tempo com Deus. Os irmãos deverão colocar os seus pedidos no grupo de WhatsApp da UPH e o irmão Dito estará orando. Lembrando a todos que a Sinodal de Upas está com programação especial no nosso canal do YouTube, programada para o dia 18 de setembro, às 19 horas. Trata-se do Festival de Paródias e Músicas Autorais. Contamos com a participação de todos. Chegamos ao final da escola dominical deste domingo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Nossa gratidão a todos que participaram dessa programação. Deus os abençoe, os proteja e os livre de todo o mal. Quero deixar com os irmãos o texto de Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma boa semana a todos, um abraço e fiquem com Deus.
Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que